Do Mulheres Programas. Chega pra cá, Bárbara Paz e Fernanda Balbino. Barulho, faz favor. Ó, esse barulho aí, hein? Tá mais animado, tá bom. Obrigada. A gente vai fazer também 20 minutos aqui, elas vão explicar o que é o projeto. No final a gente abre 10 minutinhos para perguntas. Alô. Primeiro de tudo, obrigada pela apresentação e obrigada pelo espaço. A gente está muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouquinho do nosso projeto com vocês. Bom, eu sou a Bárbara, ela é a Fernanda. E, bom, a gente trabalhava juntas, já se conhece desde 2011, e a gente sempre estava muito envolvida com questões relacionadas à discussão sobre feminismo, sobre direitos humanos, direitos das mulheres. E aí, a gente, na época, estava trabalhando com muitas questões relacionadas a direitos humanos e, especificamente, estava tendo contato com o debate sobre direitos digitais também. E nesse processo, a gente se deu conta de que a maior parte das discussões sobre o tema eram mais feitas por homens. Então, homens estavam mais no centro dessa questão, estavam tendo mais espaços, estavam mais presentes no espaço de deliberação e estavam mais presentes nas discussões técnicas. E aí a gente começou a se questionar por que a sociedade estava dividida dessa forma, né? Então, por que a gente estava... Por que nós, mulheres, a gente tradicionalmente é convencida e é estimulada a ocupar certos espaços, certas profissões, e por que homens não são estimulados a ocupar essas mesmas profissões? Então, quando a gente pensa em tecnologia ou pensa em programação, computação, a gente nunca imagina uma mulher trabalhando com isso, né? Se alguém perguntar como você imagina um profissional de programação, a pessoa não vai responder, não, eu imagino uma mulher e tal. E aí a gente começou a pensar de onde vinha isso e até que ponto esse era um desinteresse que nós, mulheres, tínhamos, um desinteresse real, genuíno, ou se era uma coisa socialmente construída. Essa questão do desinteresse, ela vem muito desde a criação, desde o desenvolvimento na infância e do processo de desenvolvimento cognitivo. Então, da relação das crianças com o mundo que está ao redor e com as referências que elas têm. Então, a gente começou a se perguntar, porque claro que não é uma pessoa que vira e fala, eu vou excluir as mulheres desse setor. É um processo que acontece naturalmente e, às vezes, muito sem a consciência do que os pais, os professores ou as outras referências estão fazendo em relação às crianças. Então, a gente sempre dá o exemplo dos brinquedos, que é uma coisa que começa desde cedo. Se você dá uma boneca, uma coisinha de brinquedo, uma lousinha para a menina brincar de ser professora, ela está desenvolvendo certos tipos de capacidades, de habilidades. Se no mesmo momento você dá um Lego, um carrinho elétrico, coisas que desenvolvem, por exemplo, noções espaciais e interatividade com a tecnologia, obviamente esse menino vai ter capacidades diferentes. Então, o que a gente quer dizer é que, desde o início, as crianças começam a ser projetadas para atividades diferentes e isso influencia muito nas capacidades que elas vão ter. Então, mulheres, por exemplo, são tradicionalmente vistas como mais aptas a terem habilidades para relações interpessoais, a lidarem com pessoas, então a trabalhar com comunicação, com cuidados, enfermagem, medicina, pedagogia, enquanto os meninos não, é com coisas, então engenharia, matemática, física, tudo que vai desenvolver algum aspecto de tecnologia no geral. Então começa aí o gap de gênero, a diferenciação e a desigualdade de gênero nas profissões que vai impactar muito no desenvolvimento. Bom, e aí a gente se juntou com mais uma amiga nossa, que é a Ariane, e tentou criar um projeto que estimulasse mais meninas e mais mulheres a se enveredar por esse caminho da tecnologia. Foi em 2015, isso no mês de 2015, a gente fundou o Minas Programam, e a ideia do projeto era promover espaços em que as mulheres pudessem se formar e aprender sobre tecnologia, aprender programação, aprender novas habilidades, e era totalmente gerido por mulheres. Então, todas as professoras eram mulheres, todos os alunos eram mulheres, e isso fez
ao longo da nossa educação, da nossa trajetória educacional, a gente vai recebendo uma série de sinais, uma série de estímulos que visam desenvolver só uma certa parte das nossas capacidades. Então, a gente é muito convencida de que nós, mulheres, devemos gostar de certas coisas e que homens devem gostar de certas coisas. Então, no Minas Programa, o que a gente faz é criar um espaço em que mulheres que já trabalham com tecnologia e já estão envolvidas possam passar esses conhecimentos para outras mulheres. Isso é muito importante porque você reconstrói muito a autoestima dessas mulheres que até então só ouviram que elas nunca iam mexer com isso, nunca iam aprender a fazer nada com tecnologia. Perdi o fio da meada, mas tudo bem. E, bom, uma das nossas primeiras atividades foi promover um curso de introdução à programação e foi, assim, muito bacana. A gente recebeu uma série de professoras voluntárias que já programavam, trabalhavam com tecnologia e elas passaram muito do começo da programação, de lógica de programação, para as meninas e mulheres que se inscreveram no curso. Uma coisa que foi muito importante, que é muito importante para a gente, é discutir justamente a divisão sexual do trabalho. A gente tentou discutir bastante com essas meninas o porquê do interesse delas não ter sido estimulado, porque elas não buscavam essas atividades e também porque quando elas de fato buscavam esse conhecimento, buscavam se empoderar com essas atividades, por que elas eram tão mal recebidas, né? A gente recebe, assim, diariamente muitos relatos de mulheres que estão trabalhando com tecnologia, que estão programando e que sofrem ataques constantes ao seu intelecto e ataques constantes, assim, aos conhecimentos que elas têm. Então, no curso, a gente conheceu várias meninas que já programavam um pouco, mas que não tinham confiança no que elas sabiam, não tinham confiança nos conhecimentos que elas já tinham. E isso acontece muito porque a gente escuta muito sempre, as meninas que trabalham com isso escutam muito que o código delas não é tão bom, que elas não sabem programar direito e que ali não é o espaço delas. Isso é uma coisa que acontece com mulheres em muitas profissões. A gente sabe que é muito raro existir uma profissão em que o trabalho da mulher não esteja subvalorizado. Mas a gente percebe que no setor de tecnologia esse impacto tem outras nuances. Então, enfim, foi muito importante para a gente ter um espaço construído por mulheres para pensar como solucionar tudo isso. Antes de ontem saiu uma matéria na Folha de São Paulo, inclusive falando que meninas, a partir dos 6 anos, já não se identificam como tão inteligentes quanto meninos. E aí faz todo um processo explicativo do porquê isso acontece. E isso vai muito na linha do que a gente trabalha, porque a gente pensa o curso de programação não apenas enquanto capacitação técnica, mas enquanto um espaço político também, onde você vai debater o empoderamento, onde você vai debater por que há uma evasão e um afastamento tão grande das mulheres dessa área. E vai debater também, bom, por que tem uma evasão muito grande das mulheres dessa área e por que isso está tão ligado ao que a tecnologia se tornou. Então, se a gente pensar, a primeira turma do IME, que é o Instituto de Matemática e Estatística da USP, em 1970, ela era composta 70% por mulheres. Além disso, de 1970 até de 1970 até 1980, a programação era uma atividade predominantemente feminina. Então, só mulheres lidavam com aqueles supercomputadores que ocupavam quase uma sala e tudo mais. Conforme a gente viu a tecnologia evoluir e a tecnologia se tornar o motor da nossa sociedade, então o que define o progresso de uma sociedade hoje é basicamente a evolução tecnológica, seja na área da medicina, na área da física, enfim, em todos os campos a tecnologia pauta o progresso hoje em dia. Então, na hora que a tecnologia se tornou tão importante para a sociedade como um todo, ela foi deixando de ser uma área feminina para se tornar uma área cada vez mais masculina e branca. Então, um dado de 2016, do ano passado, o curso de Ciências da Computação da USP tinha 9% de mulheres inscritas. Isso quer dizer que 91% ao longo de 4 anos vão ser homens programando, enquanto as mulheres vão ser uma minoria que já sofre um preconceito de gênero desde antes. Então a gente tem um processo aí bem complicado. E ao mesmo tempo, esse mesmo curso de Ciências da Computação lá na USP tem mais ou menos 330 matriculados e
33 são pessoas não brancas. Então a gente mais uma vez se depara com mais um marcador aí da diferença que é muito presente na tecnologia. A Fernanda estava explicando pra gente como que quando a tecnologia se torna uma ferramenta de exercício do poder econômico, ela se torna também um espaço muito branco e um espaço muito predominantemente masculino. Então, uma coisa importante do nosso trabalho é criar espaços em que as mulheres, em que mulheres negras possam se empoderar desse espaço, aprender tecnologia e entender a importância econômica mesmo de aprender tecnologia. E aí, como uma outra coisa bem legal de saber é que é isso, a gente usa a tecnologia, ela é um motor em tudo que a gente faz hoje. E quando a gente para pensar que mulheres são mais da metade da população, um pouquinho mais da metade, 52%, a gente percebe que as mulheres não estão representadas nessa produção tecnológica. Ou seja, a forma como que a gente pensa todas as soluções de quase todas as áreas da nossa vida, a forma como a gente pensa isso não inclui mais a metade da população. E isso é burro. Isso, assim, a gente costuma dizer que a gente não está fazendo um trabalho filantrópico e tal. A gente está querendo que as tecnologias que sejam criadas sejam mais eficientes. Você não tem como criar soluções eficientes, soluções realmente funcionais para todo mundo, sem criar com a ajuda de todas essas pessoas. Então é importante para a gente pensar soluções eficazes, soluções eficientes e soluções que todo mundo possa usar. É importante que as mulheres estejam incluídas nesse processo, porque elas vão ser usuárias e é para elas também que essas soluções têm que ser criadas. Acho que além disso a gente sempre fala também da tecnologia enquanto conhecimento e não só enquanto trabalho. Então você não precisa aprender programação para virar programadora, para ir trabalhar no mercado de TI. A programação pode ser só mais um recurso, mais uma habilidade que você tem na vida. Então do mesmo jeito que você sabe uma segunda língua, do mesmo jeito que você sabe costurar, do mesmo jeito que você sabe jogar bola, você pode saber programar e isso ajuda muito em diversas atividades. Seja se você for abrir uma empresa e quiser ter um site, ou se você quiser fazer uma plataforma online para o seu ativismo, ou se você quiser abrir uma loja online e ajudar a sua mãe, enfim, diversas coisas que a tecnologia e principalmente a programação vão poder te ajudar e te dar um respaldo para lidar melhor com as outras atividades da sua vida. Por isso que a gente fala que a programação não é só uma capacitação técnica, é também a mulher usando esse recurso para se empoderar e se emancipar em outras esferas da vida como um todo. E nesse sentido a gente pensa muito o nosso projeto e outros projetos, porque uma coisa boa é que a gente vê cada vez mais projetos parecidos de inclusão das mulheres na tecnologia, é que esses projetos eles promovem a emancipação econômica mesmo. Então a partir do conhecimento técnico em tecnologia, muitas dessas mulheres que tinham projetos que eram empreendedoras ou que queriam ser empreendedoras começam a poder tomar esse primeiro passo de ser mais independente e começar e sair do chão, né, com o seu projeto, assim, dar vida a uma ideia que elas tinham na cabeça delas e não sabiam como. Um exemplo muito legal é aquela menina, esqueci o nome dela, mas ela via um problema muito grande em São Paulo com assédio de rua. E aí ela falou, nossa, eu queria muito conseguir mapear assédio de rua na cidade onde eu moro. E aí ela conseguiu criar um aplicativo, ela não é do nosso projeto, é só um exemplo X. E aí ela conseguiu fazer um aplicativo em que as pessoas podiam colaborativamente ir falando onde elas tinham sofrido assédio na rua, que tipo de assédio tinha sido, como tinha sido, e gerou aí uma base muito importante pra gente pensar onde o assédio está acontecendo, qual é a característica do agressor, quais são as vítimas e como esse processo acontece. Então ela pensou sozinha e depois expandiu a ideia, um tipo de solução, o começo de uma solução para um problema que todas as mulheres sofrem na cidade de São Paulo e em todas as cidades. Bom, uma coisa que a gente comentou ao longo da fala foi a importância de pensar questões raciais quando a gente pensa também em inclusão em tecnologia. E eu tô falando isso porque ainda, nos últimos anos, assim, de 3 anos pra cá, a gente acompanhou um boom muito grande de projetos estão pensando em gênero e em tecnologia, então estão pensando a inclusão das mulheres na tecnologia e a gente vê como isso é ótimo, porque a gente tem conseguido pautar essa questão em espaços que tradicionalmente a gente não ocupava. Então eu acho que
sei lá, Campus Party, por exemplo, era um espaço que não era muito aberto para mulheres até muito recentemente. E aí a gente tem conseguido pautar isso, mas a gente vê que a discussão sobre inclusão racial no setor ainda é muito incipiente. Mas é uma discussão que precisa muito ser feita, né? A gente precisa parar e pensar por que a tecnologia é um espaço ainda tão branco e como que isso se construiu. A gente recebe, ano passado, em agosto, uma das atividades que a gente fez foi um debate sobre o espaço da mulher negra na tecnologia. E a gente convidou várias mulheres negras que trabalham em diferentes setores já há muito tempo, diferentes áreas da tecnologia, para contar um pouco como tinha sido a experiência delas, a trajetória delas até o setor. E o que a gente percebe em comum em várias dessas histórias é que elas não tinham sido estimuladas a estudar matemática, estudar ciências, estudar áreas correlatas às ciências, e elas não tinham tido nenhum tipo de apoio, uma vez, apoio institucional das universidades, dos cursos que elas faziam, recebiam muito, isso, né, um desprezo ao intelecto delas mesmo. E isso elas tiveram que quebrar muitas barreiras para conseguir chegar no primeiro emprego. Muitas delas eram rechaçadas em entrevistas. Isso é um processo que acontece com mulheres negras em várias áreas, mas a gente ainda não discute isso em tecnologia. Isso tem muito a ver com a forma que a gente pensa racismo no Brasil, né? Que é um problema que a gente tem muita dificuldade em tocar. E eu acho que a gente está começando, junto com outros projetos também, a pensar essa questão agora do porquê tem uma quantidade tão baixa de mulheres negras pensando em tecnologia. Acho que o projeto no geral é isso, é tentar lutar contra a desigualdade de gênero em todas as áreas, no geral, como o feminismo, mas especialmente na tecnologia, onde o predomínio masculino é muito patente, é muito difícil de combater, porque vem sendo assim há alguns anos. Então a gente quer recolocar as mulheres nessas áreas e reincentivar as meninas a estudarem isso, porque obviamente a gente perde muito quando a gente fala, meninas, vocês só podem trabalhar nessa gama aqui de áreas. A gente tem meninas que teriam talento, que poderiam atuar, mas dos 13 aos 17 anos, por exemplo, esse é um dado já confirmado, dos 13 aos 17 anos é a maior queda de interesse das adolescentes por tecnologia. Então, até durante a infância está indo tudo bem, mas no momento em que elas começam a ser projetadas enquanto mulheres, a ter que decidir suas carreiras, há uma queda vertiginosa e elas acabam indo para as áreas biológicas e para as áreas de humanas no geral. Então, é isso que a gente tenta combater através da criação de ambientes onde a gente promova o ensino de tecnologia, de programação especialmente, mas também uma rede de compartilhamento para que as mulheres entendam que as dificuldades que elas estão enfrentando nessa área não são individuais. Não é uma dificuldade, não é uma falta de intelecto, não é nada disso, mas é um problema um pouco mais estrutural e que para lidar com problemas estruturais a gente precisa de movimentos que alterem essa cultura. Então a gente tenta colaborar e dar nossa pequena contribuição para isso. E quem quiser fazer pergunta agora, é o momento, tem um ali já. Nesse projeto, vocês ensinam só a programação, vocês também procuram mexer com o psicológico? Porque normalmente você já vem com um certo preconceito de si mesma que você não é capacitada para isso. Aí, vocês também trabalham isso? Sim, eu acho que eu diria que uma das partes mais importantes do nosso projeto é justamente essa retomada de autoestima, essa reconstrução de acreditar que você consegue fazer isso, né? Porque realmente o processo de aprender as coisas técnicas, aprender a teoria ali, é um processo super importante do projeto, uma parte muito importante, mas você não consegue se mover se você não fizesse essa coisa de reconstrução, de trabalhar o seu psicológico. E isso é uma das principais razões pelas quais o projeto é feito só por mulheres, todas as professoras são mulheres. Porque isso faz com que a gente tenha espaço e tenha mais conforto na hora de tirar dúvidas, de falar, olha, eu não estou entendendo mesmo isso, preciso de ajuda com isso. Porque às vezes no ambiente majoritariamente masculino, você é inibida, você não consegue fazer isso. Você é inibida pelo contexto a não fazer pergunta, a quando perguntar. A gente tem várias meninas que contam que fazendo uma pergunta ou duas, elas na primeira semana de aula, depois elas passaram o semestre inteiro sem falar mais nada, porque como fala? Se sentiam rebaixadas. Elas foram rebaixadas na frente de todo mundo. Então, uma boa parte do projeto é isso, reconstruir.
Eu acho que, na verdade, esse é o ponto que diferencia a gente normalmente dos outros projetos, porque desde 2015, como a Bárbara disse, teve um boom, então agora tem vários projetos dedicados ao ensino de programação para mulheres, o que é excelente, quanto mais melhor, mas a gente foca muito em mulheres que normalmente não teriam acesso a cursos de programação, então periféricas, minorias e tudo mais. E o segundo ponto é lidar com o empoderamento político também. Então, para que haja uma superação dos problemas individuais, sabendo que eles têm origem a partir de uma outra estrutura que é imposta e que as pessoas têm que lidar com há muito tempo. A gente recebeu alunas para o curso básico de programação, a gente recebeu uma aluna que estava no 6º semestre de Ciências da Computação e que ainda não conseguia entender como a linguagem da programação funcionava, justamente por isso. Ela foi empurrando e com medo não ia aprendendo da melhor forma e foi levando isso até um ponto que não dava mais. Então, é por isso que a gente fala da importância, eu acho que essa foi uma das decisões mais importantes que a gente fez, que é ter mulheres enquanto professoras. Porque muitos homens queriam ajudar e é uma ajuda super válida, só que quando você coloca uma mulher como professora, você já quebra a ideia de referência, que normalmente você não vê mulheres nessa área, elas são invisibilizadas apesar de elas existirem. Então você coloca uma mulher ali passando conhecimento, mostrando que ela trabalha com isso e tudo mais, então isso de certa forma já muda um pouco a perspectiva da aluna e ainda tem uma troca muito mais próxima também. Então essa é uma coisa que a gente busca sempre abordar. Assim. E além disso você se vê representada ali, né? Então você valoriza o trabalho de uma mulher que já trabalha, que já mexe com isso, você, aluna, né, se vê representada ali, se vê capacitada de fazer a mesma coisa. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Que tipo de alunas que chegam lá e o que elas querem fazer? Querem aprender? Chegam com a demanda de aprender para fazer o quê? Quando a gente abriu o nosso curso, a primeira edição do curso, a gente recebeu gente que tinha desde 14 até seus 40 e tantos anos. O perfil, nesse sentido, varia muito. E aí a gente recebeu meninas que moravam nas zonas mais do centro de São Paulo, mas também meninas que moravam na periferia. Em geral, a gente recebeu, acho que até pelo perfil do projeto, tem um cunho feminista, a gente recebeu muitas meninas que tinham projetos feministas que elas queriam tirar do papel. Então tinha, eu quero tirar minha revista de arte só de mulheres do papel, eu não sei, não tenho grana para pagar um programador, quero que seja feito por mulheres. Fez o curso de introdução. A gente tem mulheres que já trabalhavam com isso, que nem a Fefa falou, já trabalhavam com isso, mas não se sentiam bem fazendo o que elas faziam porque elas recebiam muito preconceito no trabalho, por exemplo, ou na faculdade, ou nos cursos. A gente recebeu também muitas mulheres mais velhas procurando renovar o conhecimento, porque o que você aprendeu há 30 anos atrás, hoje já não funciona mais, as linguagens são outras e tudo mais. Então a gente recebeu muita mulher que buscava uma recolocação no mercado também. Acho que além disso, agora a gente começa a ir mais, depois dessa fase inicial do projeto, a gente começa a se voltar um pouco mais para movimentos sociais. Então, para dar instrumentos e ferramentas para os movimentos sociais de mulheres negras, de mulheres indígenas e tudo mais, a como se instrumentalizar para conseguir efetivar as suas lutas. Então, a gente começa a ter esse movimento também. Então, por exemplo, tem um coletivo de mulheres negras que o Preta Acadêmica, eram mulheres negras que estão na universidade e queriam visibilizar sua produção. Produção acadêmica, e queriam montar um site para fazer isso. A gente fez uma oficina de como colocar o site no ar, como colocar todos os textos no ar, como organizar isso para visibilizar a produção acadêmica delas. É um exemplo. Eu acho que essa é a ideia, porque normalmente elas contratariam um homem para fazer o site para elas. E aí elas vieram falar com a gente como se a gente fosse construir o site. A gente falou, não, mais fácil vocês construírem o site, vocês aprendem a fazer o site, depois vocês podem mexer e repassar esse conhecimento para quantas mais mulheres vocês precisarem. Gente, até eu quero aprender a programar. Onde é que a gente encontra o Minas Programam na internet? Vocês podem ir no minasprogramam.com ou procurar Minas Programam no Twitter ou Minas Programam no Facebook. Então, atenção, Minas, o mundo será nosso, dominaremos o mundo. Barulho, por favor, para a Bárbara e para a Fernanda. Obrigada.